Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos e Isabela Martins, aqui com vocês, trazendo sempre assuntos voltados à doutrina espírita com leveza e alegria. Hoje, na nossa roda de conversa, vamos continuar a campanha Doutrina Espírita, vamos começar. E o tema será Lei do Trabalho. A doutrina espírita fala disso? Fala sim, e já que a gente vai saber. Mas agora, vamos nos preparar e receber um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, após um momento de reflexão. Belinha, minha parceira, muito boa tarde. Hello, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Andréia. É sempre um prazer estar aqui com você, fazendo esse programa. Vamos que vamos. Antes de eu pedir para a Tati rodar a vinheta, deixa eu pagar minha conta. Não gosto de dever.
Muito bem. Sábado passado, que a gente trabalhou o programa de perguntas e respostas, a Bela me perguntou com relação à bicorporeidade e eu fiquei em dúvida de quem se tratava quando eu expliquei o assunto. Realmente, é Santo Antônio de Pádua, está trabalhado no livro dos médiuns, a questão da bicorporeidade, e a história ele estava pregando em Pádua, e naquele exato momento, seu pai estava sendo supliciado, acusado de ter cometido um assassínio. E no momento exato da execução da pena, Santo Antônio se materializa e defende o pai. E é comprovado que ele estava, sim, em Pádua. Então, o fenômeno de bicorporeidade foi com Santo Antônio, e espíritos extremamente elevados conseguem, sim, essa capacidade de estar em dois locais ao mesmo tempo lúcido. Essa é a diferença da bicorporeidade, certo, Bela? Agora sim, Tati, roda a vinheta para a gente começar a nossa roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, queridos ouvintes, vamos trabalhar a lei do trabalho para o dia de hoje, feriado mundial. E esse tema está contido no livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, capítulo 3, Lei do Trabalho dentro das leis morais. Belinha, vamos começar com a necessidade de trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei natural? Eita, que a pessoa já começa, né, me mandando uma bomba. Olha, eu sou uma pessoa que, dentre os meus pecados, André, tenho a preguiça dentre eles. Mas, ainda sendo uma pessoa preguiçosa, respondendo esta pergunta, a resposta é sim. A lei do trabalho é uma lei natural, sim. Porque mesmo para mim, que sou preguiçosa, gente, quando eu não estou trabalhando, quando eu não me sinto útil, a gente tem um vazio que vai assim mesmo, um vazio existencial, sabe? Parece que falta algo. Porque a necessidade do trabalho é algo iminente para o espírito. A gente existe, logo tem a necessidade, né? Não é penso, logo existo, não. É existo, logo trabalho. Porque, como disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, de fato, é uma lei natural e é algo que nós temos em nós, essa necessidade, né, de permanecer, estar sempre trabalhando, sempre com alguma finalidade útil nas nossas ações. E aí, Bela, eu te pergunto, o trabalho é somente essas ocupações materiais? Olha, não, né? Inclusive no livro dos Espíritos, depois quem quiser aprofundar ou saber a literalidade lá do que Kardec responde, pode pesquisar mais, se eu não me engano eu marquei aqui, né? É o capítulo 3, né? Que vai falar da lei do trabalho. Do terceiro livro, né? Capítulo 3 do terceiro livro. E Kardec vai colocar lá, Andréa, para a gente, os Espíritos, na verdade, vão colocar que não é só esse trabalho. Quando a gente vai falar aqui, como nós vamos falar hoje, né, sobre essa coisa da lei do trabalho e tudo mais, em geral, materialmente falando, a gente entende trabalho apenas como, por exemplo, eu sair da minha casa e ir para o meu trabalho, você ir para a sua empresa e a gente está nessas ocupações materiais. Mas não. Porque, inclusive, quando nós dormimos no corpo físico, o espírito permanece trabalhando. Então, na verdade, essa definição de trabalho ela é um pouco diferente. Ela é toda ação que tem uma finalidade útil. Então, por exemplo, eu estar aqui parada na minha casa, sem fazer nenhum trabalho físico, mas se eu me coloco em prece, em vibração, eu estou trabalhando. Porque tem uma finalidade útil naquilo que eu estou fazendo, ainda que não exija esforços, né, físicos ali naquele momento. Então, o trabalho, ele não é só essa ideia que a gente faz estando encarnado, materialmente falando, mas é toda forma de ajuda, de auxílio, tudo aquilo que faz com que nós sejamos úteis. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de ser úteis, nós estamos trabalhando. E eu queria até dar um exemplo, para descontrair aqui, né, porque eu sou meio palhaça mesmo, mas eu lembro de uma vez, André, que eu fiquei muito envergonhada. Eu lembro de conversar com um jovem no centro espírita, né, que eu trabalho, um dos centros que eu trabalho, e um dia a gente conversando e tal, e aí eu falando assim, não, mas, né, alguma coisa a gente falava sobre trabalho. E eu falei assim, aí ele falou assim, não, mas eu faço algo muito importante pelo próximo.
Eu não disse nada, gente, mas eu preciso confessar que no meu íntimo eu pensei assim, o que é que essa criança faz de útil pelo próximo? Pensei, né? E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele virou e disse assim, eu oro muito pelas pessoas. Gente, mas eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque, sabe, assim, parece que num momento, assim, meu cérebro deu um bug e eu não conseguia lembrar que fazer algo por alguém não era só se movimentar para fazer aquilo. Gente, foi uma lição que eu nunca mais esqueci. Nunca mais, nunca mais. Esse rapaz está marcado na minha vida porque essa foi uma lição muito preciosa. E eu fiquei muito envergonhada e falei que foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi e mais marcantes. E até hoje eu li. Isso tem muitos anos, mas eu nunca esqueci. Na questão 676 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? Aí os espíritos responderam, é uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então, ou seja, já deu uma resposta bem abrangente para a gente, né, Isabela? Que trabalho não é só o laborar, mas às vezes o uso da inteligência é um trabalho, já que você não tem força física. E toda, como eles falaram numa questão anterior, que toda ocupação útil é trabalho. Sim. E, André, essa frase também, ou melhor, essa resposta dos espíritos poderia ser resumida, né? Num ditado que a gente diz muito aqui, que fala o quê? Que o trabalho dignifica o homem, né? Essa frase poderia ser a resposta para essa questão, porque o que ele está dizendo é que quando você trabalha, você cresce, você evolui, você adquire inteligência, porque o trabalho te força a desenvolver isso. E vamos botar aqui, gente, na prática, é uma verdade absoluta. Porque se não fosse pelo meu trabalho, eu provavelmente não teria a paciência que eu tenho hoje, porque quando você trabalha, você precisa lidar com pessoas, né? Hoje, inclusive, no meu trabalho, eu conversava com uma pessoa que estava novata, estava chegando agora, e vinha de um outro trabalho, onde essa pessoa tinha que lidar, o trabalho que ele fazia, lidava com pessoas com muita frequência, assim, várias pessoas no mesmo dia. E esse trabalho novo, que ele está exercendo onde eu estou, ele não lida praticamente com pessoas, ele lida muito com papéis. E aí eu perguntei, e aí fulano tá gostando do trabalho? E aí essa pessoa me respondeu, amando, porque eu não preciso lidar com ninguém. Com ninguém era uma força de expressão, porque ele precisa lidar com o chefe, precisa lidar com algumas outras pessoas ali. Mas ele não tem a mesma relação que ele tinha no trabalho anterior com pessoas, com o público, digamos assim. E isso já trazia uma paz. Ele falava, olha, porque era muita cobrança, as pessoas vinham e despejavam tudo em cima da gente e tal, isso, aquilo, outro. Então, a gente precisa entender, olha quantas lições a gente aprende num ambiente como esse, né? Então, ele estava lá, ele precisava exercer a paciência, precisava exercer a tolerância, precisava ser humilde mesmo, porque lidar com pessoas, as pessoas vão te humilhar, vão te destratar, porque lidar com o público é um pouco disso, né? E você precisa trabalhar essas coisas. Então, a gente pensa que a gente está trabalhando ali meramente por um sustento material, mas são inúmeras as conquistas espirituais e morais que você está tendo ali naquele ambiente. Exatamente. Aí, tem mais uma questão que eu achei muito interessante, que vale a pena ser lida. A 677 também, do Livro dos Espíritos. Porque, eu achei essa fantástica. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. Aí os espíritos responderam, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação,
entendo o fim a que se propõe trabalhando, mas eles são inconscientemente e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Achei fantástica essa resposta, porque, assim, os animais, eles têm tudo a natureza dá o seu concurso, porque eles não têm essa finalidade que nós temos, que é do aprendizado, do progresso, da evolução. Deles está limitada à conservação, né? A sua inteligência está limitada à sua conservação, é mais instinto. Não é como nós, o desenvolvimento da razão, da moralidade e assim sucessivamente. Eu gosto muito de uma explicação de uma palestrante espírita chamada Anete Guimarães. Ela é médica, ela é excelente, neurocientista. Né? E ela traz muito essa parte científica e tal. E numa das palestras dela, eu lembro de ter aprendido sobre essa questão, né, dos animais e tal. E ela falava de uma questão, falando aqui, trazendo a física, casando, né, com a doutrina espírita. Ou com a física não, com a ciência, né, com as comprovações que a gente vai tendo da matéria, de como isso tem a ver com a doutrina espírita. Ela falava que o cérebro humano, ele se desenvolveu, e nós temos uma parte que basicamente nos diferencia, né, dos animais, porque o ser humano, ele desenvolveu uma parte exterior aqui do cérebro, que hoje se chama de neocórtex, né, que é uma parte nova, um córtex novo, e os animais não desenvolveram essa parte. E basicamente, quando nós temos ações que são raciocinadas e principalmente nesse cunho moral, não apenas emocional, elas são, essa parte do nosso cérebro, ela é acionada. Então, por exemplo, quando nós somos capazes de ser amorosos, caridosos, né, quando nós vamos além da emoção de um querer salvar-se ou querer salvar ali outra pessoa, aquela coisa instintiva, quando nós raciocinamos e pensamos que aquilo ali é o melhor e fazemos todo esse processo mental, nós acionamos essa parte que nos diferencia dos animais. E aí ela vai explicar, né, que um animal, por exemplo, a gente muitas vezes fala, não, mas o cachorro é muito inteligente, olha, salvou a vida daquela pessoa, fez tal coisa. Nós sabemos que os animais são extremamente inteligentes, capazes de inúmeras coisas, mas são coisas que você precisa treinar, não é algo que nasceu com ele, e mesmo essas questões mais emocionais, tipo, você vê aquela carinha, aquela docilidade, ou um cachorro, ou um outro animal qualquer, salvando um ser humano, ou outro animal, muitas das vezes aquilo ali é realizado muito mais no instinto, né, do que naquela racionalidade, não, eu vou fazer isso aqui, porque aquilo ali, eu vou conseguir tirar fulano dali, resgatar e fazer e acontecer. Não é o mesmo processo que o ser humano faz para exercitar, né, essas questões. Ele vai pelo instinto realmente de ajudar, de salvar. Ele não vai pensar, é fundo, não, eu vou com uma tal estratégia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não. Então, por mais que o animal seja capaz de sentir muitas coisas e ter ali muitos sentimentos, mas eles são sentimentos mais primitivos e instintivos. E o do ser humano não, já são coisas mais processadas, mais elaboradas. E a gente desenvolve isso numa parte que os animais no cérebro, né, fisicamente falando, ainda não desenvolveram, não tem essa parte, né, ali, né, não é existente no cérebro do animal. Então são essas capacidades de ter essa empatia, né, essa compaixão por alguém, que nos faz essa diferença, né? É bem interessante. E a gente vê o quão importante, Isabela, é o trabalho. Agora eu estava me lembrando de uma passagem no programa Jesus por Emmanuel, que na temporada passada aqui eu peguei um tema justamente do trabalho, falando que tudo trabalha, né, e que aquele que trabalha consegue em si 1000 soluções para as diversas situações, e aquele que espera se aborrece só porque alguém não apareceu para lhe servir um café, e que está atrelada justamente a esse desenvolvimento, ao progresso. O trabalho é fundamental para a nossa evolução, para a gente realmente progredir, para a gente dar esse salto à frente, que sem ele a gente não consegue. Tanto é que ele fala, 1000 soluções a gente consegue, aquele que tem o hábito do trabalho, já que tem, né, aquela ele consegue pensar múltiplas soluções
e aquele que não, parece que atrofia, a preguiça, sim, pega a preguiça, e aí as soluções não aparecem para as diversas situações que lhe acomete dia a dia. Gente, o cérebro é a máquina mais inteligente que nós temos, né? Que nós temos conhecimento, é o nosso cérebro. E nas nossas próprias conexões neurais, a gente sabe, se eu não faço uso de um determinado conhecimento, ele fica lá esquecido, de forma que depois eu não consigo mais lembrar. Eu sei que ele está lá, mas é difícil acessar, porque é uma parte que está ali, ó, guardada a 7 chaves. Por que ficou guardada a 7 chaves? Porque eu não utilizo. Mas, por exemplo, se você dirige ou se você anda de bicicleta constantemente, é algo que você não esquece mais, porque é algo que vira e mexe, você precisa, né, andar de bicicleta, você precisa dirigir, você dirige de repente diariamente, então precisa dirigir diariamente, falar, se locomover, entendeu? Mas passa um mês acamado, doente no hospital, como infelizmente nós temos hoje aí muitas pessoas. Existe todo um trabalho de reabilitação, de fisioterapia, quer dizer, isso mostra pra gente o quanto a inatividade é prejudicial para o ser humano, em todos os aspectos, mentais, físicos, emocionais. Se você é uma pessoa que, eu nunca choro, eu sou uma pessoa que meu coração é de pedra, é frio e etc e tal, isso tudo te prejudica de alguma forma, né? Então, a não utilização, o deixar as coisas lá guardadas, né, não traz benefício nenhum para a vida da gente. Então, o trabalho, o movimento, a atividade, são coisas extremamente benéficas em todos os aspectos. Vamos então a um breve intervalo, já que a gente volta continuando o bate-papo sobre a lei do trabalho. E vamos ouvir Sonhos com o grupo que atua. Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos. Os sonhos passam nos olhos, passam
roda de conversa trabalhando o tema A Lei do Trabalho, que está contida no livro dos Espíritos. Eu, André dos Anjos e Isabela Martins. Belinha, vamos continuar falando da necessidade do trabalho. Eu te pergunto, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem tem a mesma necessidade do trabalho? Sim, a necessidade sim, o trabalho muda. Inclusive, antes de tu fazer essa pergunta, eu não sabia que viria essa pergunta. Eu estava me lembrando aqui sobre isso, né? Porque, por exemplo, quem assistiu, eu sempre cito obras, gosto muito, gente, mas é uma forma de incentivar você a ler e a buscar, né? Porque aqui não dá para contar a obra toda. Mas quem assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar, que eu gosto muito de recomendar, porque para quem não conhece a doutrina espírita, eu acho que é uma porta de entrada muito legal, porque traz muito conhecimento para quem está começando e chama a atenção, né? Então, fica a dica aí. Quem assistiu, tem uma parte no filme e no livro, em que eles estão lá esperando para ter uma conversa ali, né, com um dos líderes, digamos assim, do Nosso Lar, e primeiramente, uma coisa interessante, eles se reúnem em duplas, né, para essa conversa, não é um diálogo você sozinho com aquele mentor, e aí eles se reúnem em dupla. E aí uma determinada senhora que fica lá para conversar é a mesma pessoa que vai estar lá na dupla com o André Luiz. E eles vão conversar, que é o personagem principal. E quando eles vão conversar lá com aquele mentor e tal, para saber, pleitear alguma coisa, digamos assim, ele fala sobre a necessidade do trabalho, que para se conquistar qualquer coisa lá, era preciso trabalhar, estar envolvido em alguma atividade. E André Luiz, por exemplo, porque era médico aqui na Terra, achou que já exerceria a medicina, foi parar num hospital, mas para fazer faxina, porque os trabalhos são diferentes. Não é porque você é médico aqui que você acha que você vai ser o bambambam, porque a medicina lá é diferente, a forma de se tratar é diferente, né? Então, os trabalhos, eles são exercidos de uma outra forma. E essa senhora que está com ele, ela está lá há muitos anos e ela não quer trabalhar. E ele fala, olha, então você precisa entender que nunca vai conquistar nada, porque é o trabalho que te leva a essas conquistas. Porque, por exemplo, nesse trabalho desenvolvido por André Luiz e que mostra na obra, ele aprende o quê? Como fazer, como ser melhor, como entender, como ouvir alguém, que eram coisas que ele não era acostumado aqui, né? Você, por exemplo, muitas vezes como médico, está num trabalho muito mais assim, positivo, de dizer, olha, é assim, assado. E lá é um trabalho diferente, então são muitas as coisas. O trabalho no plano espiritual permanece? Sim, porque como eu já disse a frase aqui dita por Jesus, que meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Gente, imagina, Jesus, o espírito mais puro que a gente tem notícia e tem um exemplo, veio em missão. Porque ele não veio aqui passear, né, gente? Por que um espírito puro viria até a Terra ali há 2000 anos atrás para passar por todos os perrengues, ser crucificado, ninguém botava fé na cara dele, ninguém acreditava nele, etc e tal. Você acha que uma pessoa dessa veio a passeio? Não veio. Ele veio a trabalho, veio em missão. Então, se um espírito dessa envergadura ainda se presta a esse papel de vir num plano aqui tão inferior ao dele para realizar algo, então isso já dá um status para a gente, que não vai haver nenhum momento, como a gente diz comumente, morreu, fulano descansou. Não descansou não, querido, o trabalho continua. Tem que já tá começando a ficar com essa consciência, viu, amiga? Belinha, e o homem que possui bens suficientes para a sua existência está isento da lei de trabalho? Também não. Inclusive, ele não só não está isento, como ele tem a responsabilidade de compartilhar com os mais fracos ou aqueles impossibilitados de desenvolver esse mesmo trabalho. Então, na verdade, quando você possui esses bens e essa riqueza, você tem um trabalho dobrado. Não pense você que rico, né? Não, mas eu recebi herança. Se você recebeu, foi merecido, mas é porque acreditava-se que você fosse capaz de fazer algo útil com essa herança que foi recebida. Então, isso não te exime do trabalho, isso te traz uma responsabilidade bem maior, né? Sim, às vezes a gente pensa, por exemplo, eu sempre brinquei aqui outro dia, a gente gravando um outro programa, falando sobre isso. Olha, na próxima encarnação eu quero vir rica, que é pobre, eu já estou cansada. Mas às vezes eu me pego pensando, como eu seria como rica?
Eu estava assistindo uma série, André, não sei se tu já assistiu na Netflix, chamado Quem Matou Sarah. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas é uma coisa interessante porque ela mostra, infelizmente, uma realidade. Ela vai contar a história de uma família muito rica que armam para matar uma determinada garota que se envolve com um dos filhos, porque não queriam que ela, uma garota pobre, sem expectativa, se envolvesse com ele. E aí, resumindo a história, sem contar a série, né, o final e etc e tal. Mas a gente vai percebendo ali no desenrolar da trama como aquela família extremamente rica e abastarda é capaz de coisas pelo simples fato de não querer perder aquele dinheiro, ou como você se anula nas suas necessidades e naquilo que você acha que é certo, porque você tem um pai que te banca, porque com isso ele te compra, te oprime, faz você cometer atos que você não faria. Então, assim, e outra, o fato dele ter dinheiro, por exemplo, o personagem principal, que é o grande cara da história, você vê que o tempo gasto por ele é um tempo totalmente inútil. Quer dizer, você pensa assim, não, mas ele tá ali trabalhando, é dono de grandes empresas, mas ele passa a noite na esbórnia, bebe demais, faz uso de drogas, tá sempre com inúmeras mulheres, faz tráfico de mulheres num cassino que ele tem. Então, olha o quanto de coisas negativas aquela pessoa faz, porque simplesmente tem todo o dinheiro e tempo sobrando para isso. E a mulher dele se autopune, usa aquelas coisas daqueles cintos que machucam, ferem, porque ela se sente culpada por tudo que aconteceu. Então a gente pensa assim, meu Deus, seria tão bom ser rico, e quando a gente vê essas situações, a gente pensa, será que eu estaria fazendo a coisa certa, tendo todo esse dinheiro e esse poder? Então são reflexões que a gente precisa fazer, cuidado com aquilo que a gente pede, porque às vezes a gente consegue, e depois que consegue a gente enfia o pé na jaca, né, e vê que fez tudo errado. Quanto maior a responsabilidade, né, maior a cobrança, enfim. Você tem a condição, mas aí vai trabalhar em outra frente, né? Exato. Principalmente exercendo a caridade, ajudando, já que você vai ter esse tempo, você não vai estar gastando o seu tempo, o suor do trabalho para lhe sustentar, já que você tem, então você trabalha em outra frente, como a gente lembrou que o trabalho é toda ocupação útil. Aí, Belinha, para a gente fechar esse bloco, eu queria trazer essa questão, a 681, para a gente trabalhar, porque achei excelente também. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais, e aí os espíritos responderam, certamente. Como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é, muito frequentemente, desconhecido na vossa sociedade atual. Comente aí, Belinha, que depois eu quero falar. Olha, também. Eu adoro essa questão, porque eu acho que realmente nós, como pais, muitas vezes falhamos com ela. Que essa coisa do estimular ao filho e incutir nele essa necessidade. Ainda mais nos dias de hoje, em que as coisas estão mais facilitadas, né? Então a gente também, e outra, a nossa geração muitas vezes veio de um certo sofrimento para conquistar o que conquistou. E aí a gente quer trazer facilidades para os nossos filhos. Poxa, se eu puder proporcionar, se meu filho não puder pegar ônibus, sabe, não puder ter adversidades, o que a gente puder fazer para evitar esse sofrimento, a gente faz. Só que às vezes não, gente. Na verdade, o universo, aí, tudo que a gente tem no mundo, mostra pra gente que nós não podemos eximi-los daquilo que eles precisam passar. É como um processo natural, por exemplo, de uma lagartixa virar uma borboleta. Se você abre aquele casulo para facilitar o trabalho, você impede que aquela borboleta se desenvolva por completo. E assim, no reino animal, na natureza, a gente tem inúmeros exemplos de coisas que precisam de tempo para se transformar e precisam das adversidades. E eu acho que muitas vezes nós, como pais, temos falhado nisso. Eu digo nós porque eu acho que é o geral. Mas, por exemplo, aqui em casa, não é uma prática, assim, eu não poupo meu filho daquilo que eu acho que ele pode fazer, daquilo que eu acho que ele tem condições. E o engraçado é que essa questão também, a gente vai falar de uma outra coisa muito importante.
que é o ciclo da vida. Ele fala que é importante que o filho ajude o pai, sim, assim como é preciso que o pai ajude o filho. Nos primeiros anos da criação, de você ter um filho, aquela criança é completamente dependente de você. É como se você fosse o Deus da vida dela, porque ela depende de você para comer, para dormir, para entender, para ter limites. Então, você ali, o mundo dela é você, principalmente você enquanto mãe, você enquanto pai. Depois ela vai tendo contato com outras pessoas, mas vai chegar também um momento da vida em que aquela pessoa, aquela criança indefesa que você cuidou, vai precisar cuidar de você, porque nós vamos voltando a ser crianças, né, à medida que a gente envelhece. Então a gente precisa ter tido um cuidado adequado e um ensino adequado para as nossas crianças, para que esse ciclo contrário aconteça. A gente precisa ter humildade para recebê-lo, assim como essa criança precisa também ter a consciência de que ela tem essa responsabilidade para com os pais. Essa pergunta é muito importante. Quando eu lendo preparando, eu me lembrei do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, piedade filial. Recomendo vocês lerem, que esse texto é maravilhoso, onde ele fala disso, da responsabilidade dos filhos para com os pais, de cuidar dos pais na velhice, principalmente aquele que não tem condições. E não é relegar o canto íntimo da sua casa ao mínimo necessário, não, é até aos pequenos gostos do supérfluo. Aí ainda pergunta, tua mãe regateou leite quando precisou, lá na infância? Então, gente, é um chamado, eu acho maravilhoso, é um chamado de atenção, assim, importantíssimo para a gente lembrar justamente isso que a Isabela falou desse ciclo. A gente cuida dos nossos filhos quando pequenos, que é necessário, lógico, a gente é o mundo deles, e na velhice eles terem essa consciência dessa responsabilidade de cuidar com essa mesma amorosidade, com esse mesmo cuidado, inclusive do supérfluo, dessas pequenas delícias para eles, sim, né? E é sim, né, nossa responsabilidade, e se porventura nós, quanto família, não puder, a sociedade se responsabiliza, sim, pelos nossos idosos. E André, e para tu ver, né, como a gente estava fazendo essa discussão aqui, talvez alguém que tenha pouco conhecimento da doutrina ou tenha caído aqui de paraquedas, né, pode pensar assim, mas gente, o que é que isso tem a ver com a lei de trabalho? É porque isso é um dos trabalhos mais úteis, porque disse Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. O nosso próximo, o mais próximo é quem? É aqueles que nos cercam, aqueles que nos deram a oportunidade da vida, aqueles ali que nos criam, com quem aprendemos. Então, essa relação pai-filho é de uma proximidade sem igual. E esse trabalho do pai para com o filho e do filho para com o pai é um trabalho de suma importância. Então, mais uma vez, prova que o entendimento de trabalho para o Espiritismo nada tem a ver com essa questão material, é algo que vai muito além. Então, esses pequenos cuidados que a Andrea colocou é um trabalho, e é um trabalho muito importante, que nos dignifica, e é necessário mesmo que a gente aprenda com essa relação, né? Com esse cuidado para com aquele que está próximo da gente, porque às vezes a gente tem tanto zelo e tanto cuidado com quem está longe, com amigos distantes, e se preocupa em comprar bons presentes, em lembrar do aniversário, e de pessoas às vezes mais próximas, que a gente guarda algum rancor, porque a convivência diária também traz adversidades, né, gente? Não é um mundo de flores, mas é necessário regar aquilo ali com muito amor, sabe, com muito zelo, e permanecer fazendo esse trabalho até o último dia ali da nossa existência e depois permanecer no plano espiritual. Isabela, trabalhar, lapidar esta alma que, justamente na dificuldade da convivência familiar, esse trabalho moral da gente se lapidar no perdão, na tolerância, na compreensão, na empatia, nas horas também a gente solta o pé lá na barraca, e aí o pessoal também entendeu o nosso momento, enfim, é essa toca. Assim como a gente quer que as pessoas entendam que hoje eu não estou no dia bom, eu também tenho que entender que o meu próximo que está ali, que convive comigo, também não está no dia bom. Exato. Por que eu só posso esperar que ele me entenda e eu não vou entender?
Então, é essa arte, esse trabalho que muitas das vezes é até mais difícil, que a gente percebe nessa pandemia, né, Isabela? É. Que as famílias, às vezes, buscam fugas para não estar em casa e na hora se vê obrigada ali trabalhar isso daí que estava pendente nas suas vidas. Exato. Cabe a reflexão. Vamos, então, a um breve intervalo, já que a gente volta continuando esse bate-papo, eu e Isabela, sobre a lei do trabalho. E vamos ouvir Forró da Paz com Ademar Santana. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Ó Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santo é teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz, aqui e em todo o universo. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Estamos de volta depois dessa breve pausa para a gente continuar a discutir a lei do trabalho que está no Livro dos Espíritos em homenagem à data de hoje. Belinha, a gente falou da necessidade do trabalho e agora a gente vai falar do repouso, que é necessário também. Ah, essa parte eu adoro. Mulher, te conscientizo. Adoro. Vamos Aí, falar sobre a Isabela. lei de repouso. Na questão 683 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos. Os espíritos responderam a Kardec: o limite das forças, de resto, Deus deixa o homem livre. Aí mora Aí, o perigo. Isabela. Aí mora o perigo, amiga. Porque, né, o que a gente puder se poupar, a gente se poupa. E aí a gente comete os erros e os deslizes, né?
Porque, como ele diz, Deus deixa o homem livre para entender qual é o seu limite. Então, a gente, nesse momento, precisa exercer o que é o livre-arbítrio. E aí, a gente comete alguns equívocos, algumas falhas. Mas tem uma coisa que eu queria linkar nessa pergunta com a pergunta do bloco anterior, que a gente falava sobre a relação pais e filhos. Que é assim, a gente está falando aqui sobre os limites das forças para exercer algum trabalho. Então, assim, eu entendo que a criança, claro, ela precisa brincar, ela precisa se divertir, ser poupada de muitas coisas, mas naquilo que ela tiver capacidade, força para fazer, como essa outra pergunta aí colocada diz, ela precisa fazer. Então, o trabalho a ser imposto a qualquer pessoa é no limite das suas forças. Então, se a pessoa tem uma determinada deficiência, uma limitação, ela vai fazer até onde ela é capaz. Se ela é criança e etc e tal, ela faz até onde é capaz. Então, por exemplo, na educação dos filhos, a gente precisa estimulá-los dentro da sua capacidade. Então, se o seu filho tem um ano, 2 anos, ele, claro, não vai conseguir fazer um trabalho de arrumar uma cama, ele não vai conseguir lavar uma louça, mas ele consegue recolher os brinquedos, jogar dentro de um baú. São pequenas coisas que a gente precisa estimular desde muito cedo. Porque se a gente quiser fazer isso a vida toda para um filho, e quando ele tiver 18 anos, disser, não, agora você tem 18 anos, agora você tem que fazer. Mas, gente, eu tô vivendo há 18 anos com alguém fazendo as coisas para mim, agora eu tenho que fazer? Aí é um pouco tarde para você querer que alguém aprenda se ele sabe que tem alguém que possa fazer. Porque, infelizmente, é um tempo, é um lapso de tempo muito grande, né, sem que você tenha tido a necessidade de fazer aquilo. Então, assim, ela pode aprender depois de velho? Claro, mas vai ser mais difícil, os conflitos vão ser maiores. Então, gente, estimulem. Com essa questão aqui, eu me lembro dessa necessidade de nós falarmos isso, que é necessário, o que o Espiritismo está dizendo aqui para a gente é necessário estimular todas as pessoas ao trabalho, a fazerem tudo daquilo que elas são capazes. Então, por exemplo, meu filho já vai fazer 13 anos. Então, em casa, todos os dias ele tem uma função. Então, tem um dia que ele arruma o quarto dele, arruma mesmo. Não é arrumar só de, sabe? É passar um pano para limpar, é arrumar a cama diariamente. Todos os dias, alguma das refeições ele faz, lava a louça, ou no café da manhã, ou almoço, ou jantar. Naquele dia ele tem que ter feito, né, alguma lavagem. Então, assim, são pequenas coisas que você vai ensinando e que se tornam necessárias. Porque se você faz aquilo ali no primeiro momento, na infância, estimulado pelos pais, você tende a ser um adulto mais proativo. E aí você vai entendendo o que é que você é capaz e vai entendendo o que é que você faz. E aí eu também lembro de outra coisa, André. Dentro do movimento espírita, como eu acho que na grande maioria dos movimentos religiosos e de trabalho, principalmente trabalhos sociais, é assim, você pode ter um grupo gigantesco, mas é só um grupozinho pequeno que faz o trabalho. E aí, dentro do movimento espírita, tem uma brincadeira, né, que se faz de dizer assim, não, tu quer dar um trabalho para alguém, pense em alguém lá no teu centro, no teu grupo, que seja alguém muito ocupado, porque é essa pessoa que você tem que chamar para o trabalho, porque parece que aquele desocupado, ele está tão parado nas coisas, tão parado no tempo, que ele não está com aquela mesma preocupação, mas a pessoa mais envolvida, mais engajada, mais cheia de tarefas, ela tende a acumular. Mas a gente acumula no limite das nossas forças, sabendo, olha, isso aqui eu dou conta de fazer? Dou, então vamos lá e faço. Isso aqui não dou, então vamos lá e chama alguém para ajudar ou deixa aquela tarefa para um outro momento, né? É entender, não pode ultrapassar nem para mais nem para menos, né? É uma linha tênue aí. E isso que você estava falando, até essa semana mesmo eu estava conversando com a Agnes, eu dizendo, olha, eu fiz isso com teu irmão e faço contigo, de ir ensinando e acompanhando, por exemplo, eu levei ela no médico, o médico vai perguntar para mim, não, pergunta para ela. Eu só intervenho quando eu acho que seja necessário. Eu ali. Porque se ela não aprender, é como tu tá dizendo, chegou com 18, não, você 18 anos não sabe fazer nada, tamanho inútil, mas não ensinou. Só porque a criatura fez 18 anos, já acha que ela tem que saber. Não, se você não ensinou, não criou o hábito de educar e ali monitorando e ajudando para poder ela aprender de fato, ela vai saber. Ela vai aprender? Vai, mas vai ser mais difícil e ela vai estar atrasada com relação a outro. Mateus,
ele, só ano passado, é que ele fez 25 anos que ele soube que era férias. Aí, tanto é que ele disse que ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca tive férias. Em torno, assim, de 14, 15 anos, ele ia lá para trabalhar com a gente. De manhã ia trabalhar, de tarde para o colégio, e não tinha férias. A gente não tinha férias, ele não tinha férias. Aí agora que ele está se tornando profissional, aí ele vê, eu cheguei assim para ele, Matheus, você não gostava de ir lá trabalhar com a gente? Ele, não, mãe, eu odiava, eu esculhambava vocês. Eu digo, sei, mas o que é que você diz hoje? Ele, eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou pelo menos 10 anos à frente de colegas da minha mesma idade, que agora que eles vão saber como é que as coisas de empresa, de trabalhar, e eu estou muito à frente, eu estou 10, 11 anos na frente dessas pessoas. Sim. Nisso, tem gente que acha que eu sou até mais velho do tanto que eu sei. Mas por quê? Foi o hábito de buscar isso e de aprender, porque é isso que a gente pode fazer pelos nossos filhos, né? Exato. E já que é um descanso, não descansa também não. É tudo exemplo, né, amiga, na vida. Aí, Isabelinha, na próxima, na 684, ele pergunta assim, muito importante essa daqui. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Aí os espíritos responderam, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Ou seja, se Deus deu essa autonomia para a gente, no limite das nossas forças, a gente saber, e eu, na minha posição de comando, impor, eu estou transgredindo porque a lei de Deus, e aí a responsabilidade é grande e bate feio, filha. Amiga, e ter poder, né, como diz o ditado, dê poder e dinheiro para alguém que você vai conhecer essa pessoa, né? Porque eu digo mais poder, sabia? Até mais que dinheiro, né? Porque, olha, é muito, muito difícil você achar alguém que chegou lá, que esteja em uma posição de comando, sabe, de liderança, assim, e que consiga ser realmente justo. E não abusar, e não cometer abusos, sabe? É muito, muito difícil mesmo. Eu venho de muitas experiências de trabalhos, assim, um tanto traumáticas, e aprendi muito, sou grata a todas essas experiências. Todas elas me tornaram a Isabela que eu sou hoje, né? Mas, enfim, foram muitas experiências bem difíceis, com chefes difíceis, mas... eu sempre também faço essa reflexão, sabe? E eu, naquela posição, como seria meu comportamento? Então, assim, das raras vezes em que eu já também me coloquei em alguma situação de ter subalterno, eu sempre tento medir, pesar muito isso, sabe? Para não errar a mão. Porque, como a gente já falou, errar a mão quando se tem muito é mais fácil do que quando não se tem nada. Tipo assim, se eu não tenho, por exemplo, se eu sou uma pessoa pobre, assalariado, algo nesse sentido, materialmente falando, tá, pessoal? Então, nesse aspecto, eu provavelmente não tenho ninguém que esteja abaixo de mim ou sobre o meu comando. Então, de qualquer forma, nesse sentido, eu não vou cometer falhas ou equívocos. Mas se eu estou ali numa situação de comando e tenho muitos subalternos, ali eu estou numa posição de muito poder dentro de uma empresa, dentro de uma questão hierárquica, todo passo meu, ele é cuidadosamente avaliado e você tem que pensar, às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa muito direta nas minhas falas e tal, e eu sei que às vezes com essa postura você acaba machucando as pessoas, né? Não era a sua intenção, você falou uma coisa na melhor das hipóteses, das ideias, mas machuca. Então, por exemplo, hoje eu me vejo me policiando muito para falar algo, porque eu sempre fico, mas será que isso, da forma que eu vou dizer, vai machucar alguém? Ainda que não seja a intenção, ainda que eu tente ter um zelo.
são situações assim, então ter poder ou estar numa situação de influenciar ou comandar pessoas é algo que requer muito, muito cuidado mesmo da nossa parte. É um terreno bem perigoso. Cuidado ao pedir isso, viu, gente? Porque quando vem e a gente não está preparado, a gente comete muitos deslizes. Eu tô nessa posição, sou dona de empresa e como eu já passei pela outra, né, nessa posição, demanda. E assim, às vezes fica, vem cá, mas talvez eu digo, gente, eu tenho conhecimento do evangelho, eu tenho que exemplificar. E eu já tive do outro lado, eu sei dos perrengues. Já teve situação, toda vez que um funcionário me pediu para faltar porque era a formatura do filho. E eu deixei, né? Poxa, mas talvez eu digo, não. Eu já passei por isso. O meu filho, quando formou do ABC, eu não estava presente. Paguei tudo, mas eu só vi por foto. Eu não estava lá. Entendeu? Então, eu sei o que é saber. Então, por que eu não vou fazer, se eu estou nessa posição, eu não posso fazer isso? Claro. Entendeu? E outra, então, assim... estimula a pessoa a uma coisa muito importante que eu acho, que é não mentir. Né? Quer dizer assim, você possibilita as pessoas estarem ao seu lado e poderem serem elas mesmas e dizer, olha, eu não vou vir, não é porque eu tô doente, porque aí às vezes as pessoas mentem para viverem esses momentos, que foi uma coisa que você não fez no passado, e que bom que seus funcionários não precisam fazer isso hoje, porque eles têm alguém ali no comando que entende esses momentos. Isso é muito, muito legal, assim, sabe? É um aprendizado gigantesco. Eu acho que quem esteja ouvindo a gente aqui hoje vai conseguir repensar 2 vezes, né, quando estiver nessa posição. Muito bom, fico muito feliz. E assim, Isabela, eu acho que quando, por exemplo, a pessoa que sempre foi rica, ela não sabe o que foi a pobreza, então ela não tem noção, ela não tem parâmetro. Mas a pessoa que vivenciou aquela situação, e quando ela chega ao sol e ela esquece o que ela passou, eu acho que ainda é mais condenável aos olhos de Deus, entendeu? É assim que eu entendo a dinâmica, porque você vivenciou, você tem a experiência, você sabe o que o outro sentiu, então por que você vai pesar a mão, diferente daquele que não sabe o parâmetro, que acha, né? Tem uma grande diferença em achar e viver, né? E aí, para a gente terminar esse nosso bloco, na questão 685, o homem tem direito ao repouso em sua velhice. Veja como Kardec não deixa falhas, ele pergunta tudo, por mais até óbvio que seja, mas ele tem que perguntar. Como cientista, como inquiridor, ele tem que perguntar. E aí os espíritos responderam, sim, ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas... que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tornar-lhe lugar. É a lei da caridade. Ou seja, na velhice, a gente tem sim, lógico, o direito ao repouso. Trabalhamos uma vida toda. E se porventura não conseguir chegar com os recursos necessários para ter esse descanso, a família, em primeiro lugar, né, os filhos, então a gente realmente tem que se planejar para pensar no futuro, né, e senão a sociedade provê essa necessidade, né, Belinha? E, Andréia, a gente tem que dar, né, aquela história, dar a César o que é de César. O Brasil, mesmo com todas as suas falhas e limitações, mas nesse aspecto a gente tem uma boa Constituição, né, que entende isso, diferente de outros países que não têm esse mesmo entendimento e esse respeito. As pessoas realmente precisam economizar para o que vão ter na velhice, não tem esse repouso como nós temos aqui, por exemplo, férias de 30 dias é um luxo que pouquíssimos países têm. Pouquíssimos países. Tem países que não existe essa coisa das férias, ou existe 7 dias, e se você fica doente ao longo desse ano, é descontado desses 7 dias. Então, assim, dentro da nossa Constituição e das questões legais que nós temos no nosso país, nós estamos muito bem amparados, né, nesse sentido. Então, se você realmente não tem condições nenhuma material, a sociedade precisa arcar com isso, né? E nós temos essa estrutura.
O que me deixa muito feliz, porque olha só, Kardec falou isso há não sei quantos anos atrás, e a gente vive hoje aqui, pelo menos no Brasil, essa realidade, né? E aí a gente vai para mais um breve intervalo, e já que a gente volta para encerrar a nossa roda de conversa. E vamos ouvir Verdade ou Mito com o grupo Alma Sonora. É só o início. Quem poderia me dizer se no final há um céu ou se acaba em precipício? Tanto desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, sentir a brisa falar, sentir que posso voar, lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o mar. Quem poderia me dizer se o que está escrito é verdade ou mito? Quem poderia me dizer se contesto ou nego ou me rendo a você? Desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, e era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, sentir a brisa falar, sentir que posso voar, lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o Estamos de volta para encerrar nossa roda de conversa de hoje, e para isso, depois a gente ter falado nas necessidades do trabalho, falado do repouso, que é necessário, importante, os espíritos explicam por quê. Belinha, eu gostaria de encerrar lendo essa nota de Kardec no final da Lei do Trabalho, que eu acho muito importante e atual para a gente. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar.
É preciso ainda que aquele que espera a sua existência, do seu labor, encontre em que se ocupar, e é que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitência, e durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, e não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na corrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Menina, se a gente não dissesse de onde saiu, não ia falar que está falando de hoje, do que a gente está passando. Muito, muito atual esse texto. Fantástico. Então, ou seja, a educação bem entendida, com valores para a gente, como a gente estava falando, da questão de planejamento para o futuro, a gente prover a constituição da família, a segurança de todos, e adquirir esses hábitos de coletividade, de cuidar do próximo. Para momentos como esse, a gente não está vendo esse pandemônio que está acontecendo na nossa atualidade. Exato. Acho que disse é tudo, amiga. Nem vou me alongar. É isso mesmo, a gente precisa investir, né, nessa educação, entender, buscar e colocar em prática, né? Porque como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, às vezes a gente tem todo o conhecimento intelectual, mas não bota em prática, então não adiantou, né? Eu preciso vivenciar mesmo o evangelho ali no nosso dia a dia, e a lei de trabalho é uma lei que essa, sem dúvida nenhuma, mais importante que qualquer outra, a gente precisa para viver, né? Que se a gente não trabalhar, não come, então é um princípio básico de sobrevivência. E sem dúvida nenhuma, com ele estão aí vários outros princípios, como tu bem resumiu nessa nota de Kardec. Eu acho que a gente encerra estudando essa lei, vendo que o trabalho é muito abrangente, que o menor deles é justamente o que todo mundo atribui, que é esse trabalho laboral de sustento. Mas é o trabalho que se dá de educar um filho, né? O trabalho da gente se educar como cidadão, o trabalho de se educar como filho, e lembrando que temos pessoas mais velhas que precisam da gente, e a gente está preparado para isso. Então, é um trabalho grandioso e que a gente tem que urgir, porque a gente está vendo que a gente está atrasado, dada a situação. Kardec trouxe isso no século XIX, e a gente está no XXI sofrendo de algo que está aqui escrito há tanto tempo. Não é mesmo? Então, com isso, a gente encerra a nossa roda de conversa e também o programa de hoje. Belinha, foi fantástico. Prazer, obrigada, André, por mais uma vez estar aqui conversando, né, sobre a doutrina espírita. Valeu, pessoal. E a você, querido ouvinte da Web Rádio Divulgar.net, agradecemos a oportunidade de estar conosco sempre. Continue, que a Web Rádio está aí com a sua programação vasta, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Baixe o aplicativo, segue a gente nas redes sociais,
vai lá no YouTube, assiste os programas que tá lá, tudo organizadinho, em playlist, tenha sempre a nossa companhia para a gente continuar nesse trabalho de nos educar para a vida. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho